Com o mercado antecipando uma mudança na política de distribuição de proventos de Petrobras, na última quinta-feira, dia 27/7, com uma defasagem no preço dos combustíveis chegando a mais de 20%, a empresa caía mais de 5% em bolsa. Para ser mais exato, 5,63 Petrobras 3 e 5,19 Petri 4. E no dia seguinte, sexta-feira, foi anunciada essa nova política de distribuição, que cortou a remuneração dos acionistas, como você deve ter visto em várias manchetes. Só que mesmo assim, no momento que eu gravo esse vídeo, Petrobras está subindo quase 4% em bolsa, sendo que nós teremos proventos menores à frente. Por que será que isso está acontecendo? Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre essa nova política de distribuição de proventos, para que você entenda os principais pontos de mudança, um programa de recompra de ações que deve vir à frente, sobre as estimativas de distribuição de proventos no futuro, com base no plano estratégico da empresa, e te dar mais dados para que você decida se vale a pena comprar Petrobras ou não, ou manter na sua carteira caso você já tenha. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, vou lembrar que na segunda-feira que vem, ou seja, falta apenas 7 dias, eu abrirei inscrições para a 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito das finanças, do dinheiro, que pode nunca ter investido na vida, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, com o intuito de proteger e aumentar o seu capital ao longo do tempo, para que um dia ela tenha um patrimônio grande o suficiente, do qual ela possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de, no mínimo, 8 semanas, porque eu estou regravando todo o curso agora, não está saindo do forno, e durante a regravação, né, se demorar, por exemplo, vou dar um chute aqui, 3 meses, a pessoa tem 3 meses de acesso a tudo, que está sendo feito, e também uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. De modo que, se você assistir às aulas, assistir também às lives que a equipe faz, que eu faço, e tirar suas dúvidas, não tem como você não estar investindo ao final do curso. E para quem quiser mais informações, eu estou deixando aqui na descrição um link no qual você pode entrar na lista de pré-matrícula, ver também o que você vai aprender lá dentro, e inclusive tem a informação do preço, condições de parcelamento, garantia, tem tudo lá, só dá uma olhada. Voltando agora para o assunto do vídeo, na última sexta-feira, dia 28 de julho, a Petrobras divulgou sua nova política de distribuição de dividendos, que valerá já para o próximo exercício da companhia, ou seja, os próximos pagamentos de proventos terão em conta essa nova política. Isso já era algo esperado pelo mercado devido às várias críticas que foram feitas pelo atual presidente Lula, pelo Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, por membros do PT, integrantes do governo, que falavam que a empresa estava pagando muito dividendo para os seus acionistas. Nas palavras do próprio presidente Lula, abre aspas, as empresas brasileiras e os bancos brasileiros têm que pensar primeiro neste país, para depois pensar nos seus lucros ou nos seus acionistas. Vai ser assim daqui para frente, para a gente poder mudar a história do país. Ou seja, na visão do Lula, que vai muito em linha com a visão do pessoal da esquerda, ao invés de distribuir proventos, a empresa deveria investir mais em infraestrutura, por exemplo, para o desenvolvimento do país. E essa visão, que também é do Jean Paul Prats, integrante do PT, ela está sendo concretizada agora através dessa nova política de distribuição de dividendos, que vem em linha, ou seja, está sendo coerente com aquilo que eles querem fazer. Afinal, com menos distribuição para acionista, sobra mais caixa para que a empresa possa reinvestir em novos projetos. E aí vale a pena a gente dar uma recapitulada para ver como a Petrobras saiu de ser a empresa mais endividada do mundo para se tornar a segunda maior pagadora de dividendos do mundo também, num ranking que pega empresas globais. E um dos grandes motivos por trás dessa mudança transformacional da empresa foi a política de paridade de preços de importação, que começou em 2016 e teve seu fim agora em maio de 2023. Graças a essa política, como vocês podem ver aqui na tela, a Petrobras conseguiu reverter prejuízos que ela teve até 2017, lembrando, essa política começou em 2016, e passou a ser lucrativa, com lucros muito expressivos em 2022 e 2021, na esteira da grande alta que tivemos no preço do petróleo. Lembrando que em 2020 nós tivemos contratos de petróleo chegando a ser negociados num patamar negativo. E aí toda aquela questão de que todo mundo faria home office para sempre, as pessoas não usariam mais o carro, um novo normal, menos investimento das petrolíferas em produção, e aí você teve menos oferta, quando a demanda voltou ao normal, os preços explodiram. Com isso, o petróleo subiu 49% em 2021, subiu mais ainda em 2022, cerca de 21%, após a guerra entre Rússia e Ucrânia, chegando a bater a cotação de $120 o barril de petróleo Brent, a referência do mercado, que foi a cotação mais alta dos últimos 10 anos. E com essa grande alta do preço do petróleo, as petrolíferas todas se beneficiaram. A Petrobras não foi a petrolífera com maior lucro, mas em termos de margem, ela ficou muito à frente de todas as outras, se tornando a petrolífera mais rentável do mundo. Como vocês podem ver na figura, a margem da Petrobras ficou praticamente o dobro da margem da segunda mais rentável. E se a gente compara com as petrolíferas que estão aqui como estatais, a Saudi Aramco, a PetroChina, a Repsol, o que acontece é que a Petrobras ela tem uma margem, no mínimo, 3,5
1,5 vezes maior do que a segunda colocada. Então ela ficou incrivelmente rentável, gerou uma montanha de caixa, de modo que apenas em 2022 Petrobras distribuiu um montante de 194 bilhões de reais na forma de proventos, sendo que desses 194 bilhões, 55,8 bilhões de reais foram para os cofres da União, que é detentora de 28,7% do capital da empresa. E aqui temos um ponto a comentar. Embora você tenha muitas críticas do PT, da esquerda de maneira geral, à política de distribuição de dividendos da Petrobras, o principal beneficiado com isso é o governo, que vai ter mais dinheiro na sua mão para poder investir em outras áreas. Sendo que, se a empresa resolveu distribuir tanto dividendo, é porque ela viu que o melhor uso daquele dinheiro seria esse. Se houvesse um projeto realmente rentável, eles poderiam investir nesse tipo de projeto, como investiram em mais exploração, por exemplo, para tornar a empresa ainda mais lucrativa no futuro. E com todo esse pagamento de proventos, a Petrobras conseguiu um feito. Ela entrou na lista das maiores pagadoras de proventos no ranking da Janus Henderson Global Dividend Index. Ela nunca esteve entre as 10 maiores empresas a pagar dividendos e em 2022 ela conseguiu ficar na segunda posição do ranking, atrás apenas da mineradora BHP. Só que nisso eu falei apenas dos proventos, eu não estou falando de outras formas pelas quais o governo ganha, como por exemplo, impostos. Veja aqui na tela essa matéria de maio de 2022 e nela contabilizaram que Petrobras gerou para o governo tanto via proventos como também via impostos de 2019 até esse mês de maio de 2022. E o montante total foram de 447 bilhões de reais. E aqui eu lembro um outro ponto relevante. Petrobras é a empresa que mais paga impostos para o governo. Mas esse bom desempenho em pagamento de proventos ele pode ter ficado para trás por conta da nova política de distribuição de dividendos que foi anunciada. Então, para a gente entender a nova, temos que primeiro ver como é que era a antiga política de distribuição. E se a gente olha o plano estratégico da empresa, anunciado em dezembro de 2022, para o período 2023 até 2027, eles abordam como funcionava essa política, que seria distribuir 60% do fluxo de caixa livre, que corresponde ao fluxo de caixa gerado pela operação, menos os investimentos feitos, pagos de maneira trimestral. Só que você tinha alguns gatilhos para que essa distribuição pudesse acontecer, como por exemplo, a dívida da empresa bruta não poderia ser superior ao montante nominal de 65 bilhões de dólares. Porém, eles também definiam nessa política de distribuição um mínimo a ser pago caso a empresa tivesse uma dívida maior do que esses 65 bilhões, que seria de 4 bilhões de dólares, desde que o valor do petróleo Brent estivesse custando mais de 40 dólares o barril. E aí, se a gente volta no tempo, a última vez que o barril de petróleo Brent custou menos de 40 dólares foi no ano de 2020, onde, como eu já disse aqui no vídeo, nós chegamos a ter contratos de petróleo negociados por preço negativo, o que na prática significava algo como: eu tenho petróleo demais guardado aqui, eu pago você para tirar esse petróleo do meu armazém, do meu local, né, do meu navio tanque, ou seja, onde estivesse guardando. De modo que essa queda do preço do barril de petróleo abaixo de 40 dólares, hoje, ela tem uma chance muito remota de acontecer. No momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, o petróleo Brent está sendo negociado na casa de 85 dólares o barril. De modo que, fazendo uma projeção com o dólar a R$5, né, que é um patamar mais alto que a gente tem hoje, mas só para facilitar a conta, se a gente fosse pegar esses 4 bilhões de dólares de distribuição mínima e multiplicasse por 5, nós teríamos 20 bilhões para distribuir no ano, que daria um montante de R$1,53 por ação. Se a gente pega o preço de Petrobras hoje, que está na casa de mais ou menos uns R$30, então estamos falando de uma distribuição de dividendos setada num mínimo que garantiria um dividend yield com esse preço de uns 5% ao ano. Mas isso era o mínimo. Se a gente for pegar o quanto a empresa estava distribuindo, fruto de sua grande lucratividade, os dividendos foram muito, mas muito maiores do que isso. E nesse mesmo documento, a Petrobras também divulgou suas premissas para o preço do barril de petróleo e também para o preço do dólar, que mexeriam com essa distribuição. Em verde, nós temos o período de 2023 e 2027, em azul, as projeções feitas para o período 2022 a 2026. Então veja que eles enxergam que a tendência do barril de petróleo é baixar de preço, só que com preços mais altos em comparação à antiga projeção, e a tendência do dólar é de estar mais baixo em relação à projeção antiga. Então um acabou compensando o outro, com o petróleo um pouco mais caro e o dólar um pouco mais barato em relação às projeções anteriores. E com base nessas premissas, eles também colocavam uma distribuição na casa de 65 a 70 bilhões de dólares ao longo do ciclo dos próximos 5 anos. Disso, entre 20 a 30 bilhões de dólares seriam para a União, que, como nós já vimos, é o principal acionista de Petrobras. Mas se você considera ainda um imposto que iria retornar para a sociedade, a gente está falando aí de algo entre 215 e 235 bilhões de dólares, como vocês podem ver na imagem. Sendo que, disso, entre 195 e 205 apenas em impostos. Só que tudo isso que eu passei foi com base na antiga política de distribuição. O que a nova política tem agora definido? A principal mudança seria no percentual a ser distribuído, de 60% do fluxo de caixa livre para 45%. O que ficou, inclusive, acima da projeção do que o mercado esperava, porque, como eu disse, já era esperado que houvesse uma mudança na distribuição de proventos, porque o presidente falou disso, Jean Paul Prats falou disso, a esquerda toda fala disso,
isso. O mercado esperava algo na casa de 40%. Então, quando veio 45%, lembrando que isso aqui saiu na sexta-feira, com o mercado já fechado, muita gente falou, olha, é ruim em comparação com o que a gente tinha anteriormente, mas é melhor do que era esperado. De modo que, no momento que eu gravo esse vídeo, o Petrobras está subindo quase 4%. E aí muita gente pode achar confuso, né? Poxa, mas a política ficou pior. Eu vou receber menos provento. Por que então que a cotação da empresa está subindo se eu vou receber menos? É porque, fazendo uma analogia, se você esperava tomar uma surra e tomar só um tapa na cara, é ruim, mas é menos pior, né? Você fica até feliz. De modo que, como aquilo que aconteceu era melhor do que o esperado, a empresa está subindo. Mas apenas por conta disso, porque você, como acionista, não deveria olhar somente para essa questão do dividendo que deve ficar menor por conta desse percentual menor de distribuição. É garantia que vai ficar menor? Não. Talvez o lucro da empresa pudesse subir tanto que, mesmo com um percentual menor a ser distribuído, você tivesse mais retorno com proventos. Só que não acho que é o que vai acontecer. Até porque a gente tem que pensar num outro ponto, né? O que a Petrobras vai fazer com esse maior montante de dinheiro que fica na mão da empresa? Como ele irá reinvestir esse dinheiro para o crescimento do negócio? Só que antes de chegar nisso, tem mais um ponto relevante a ser comentado, que é a questão também de que a Petrobras anunciou que deve começar um programa de recompra das suas ações, em linha com o que acontece com várias empresas lá fora, com as petrolíferas internacionais. Se você pega, por exemplo, o mercado americano, lá é muito comum você ter programa de recompra de ações, o que vira até uma maneira indireta de remunerar o acionista. Porque lá fora, vamos lembrar que os dividendos são tributados em 30%. Pelo menos para nós, né, que não somos residentes dos Estados Unidos. Para quem é residente lá, você pode ter outra regra. E para evitar esse tipo de tributação, o que as empresas geralmente fazem? Elas pegam parte do caixa e recompram as ações no mercado. Deveriam fazer isso principalmente quando as ações estão baratas. Várias empresas no Brasil fazem isso quando as ações estão baratas. Porque, novamente, a cabeça do pessoal que está à frente da empresa tem que ser como investir esse dinheiro da melhor forma possível. E às vezes o melhor investimento que pode ser feito, se a empresa está muito barata, é recomprar suas próprias ações, que podem ser vendidas no futuro a preços mais altos, podem ser usadas em programas internos de bonificação das pessoas que estão lá dentro, podem ser canceladas em tesouraria também. Aí, nesse caso, o acionista acaba sendo beneficiado, porque se antes você tinha 10 mil ações de uma empresa que tem um total de 1 milhão, e de repente a empresa vai lá e recompra 100 mil ações e cancela em tesouraria. Antes você tinha 10 mil de 1 milhão, 1% da empresa. Agora você tem 10 mil de 900 mil ações disponíveis, o que daria 1,11% da empresa. Então veja que você ficou 11% mais dono de uma empresa sem ter comprado nada mais, só porque ela cancelou suas ações. Só que nisso eu estou explicando o que pode ser feito com essa recompra. O que vai ser feito de fato, nós não sabemos. E nem quando nós teremos esse programa de recompra de ações. Agora, se você olha para os múltiplos de Petrobras, de fato, né, é indiscutível que a empresa está barata. A questão é que eu enxergo que ela está barata por um motivo. O fato de que ela vai ser menos eficiente no futuro. Mas eu também posso estar errado, né? Inclusive, não teria nenhum problema em estar errado. Eu só sigo olhando de fora porque Petrobras não passa nos meus crivos de investimento. E se a gente pega aquela projeção feita anteriormente pela empresa para o exercício dos próximos 5 anos, 2023 até 2027, eles tinham colocado que com a política de distribuição antiga e mediante aquelas previsões para barril de petróleo e também para o dólar, eles distribuiriam em torno de 65 a 70 bilhões de dólares em proventos. Agora, com essa redução de 60% do fluxo de caixa livre para 45%, a distribuição cairia, caso todas as premissas fossem mantidas, para algo entre 48 e 52 bilhões de dólares. Se a gente pega o topo dessa faixa, pega lá os 70 bilhões e leva agora para 52 bilhões, nós temos uma redução de quase 26% na distribuição de proventos. O que é relevante para você, que é acionista de Petrobras, está pensando se isso é positivo ou negativo para a empresa no longo prazo. E não só para a empresa, mas principalmente para o seu bolso. Só que nisso eu estou considerando as premissas iguais. E também estou desconsiderando o fato de que com mais caixa a empresa pode investir mais para ser mais produtiva no futuro, o que poderia aumentar o seu resultado. Mas será que é isso que vai acontecer com o resultado de Petrobras? Que ele será maior? Bom, vamos ver uns pontos aqui para que você tire sua própria conclusão. O primeiro deles é que esse resultado fenomenal que Petrobras teve nos últimos anos, que a tornou a segunda maior pagadora de proventos do mundo, ele foi conseguido sobretudo por conta da política de paridade de preço de importação. E essa política ela acabou agora em maio deste ano. Para ser mais exato, no dia 16 de maio. Agora o que nós temos é uma política que dá mais poder discricionário para quem está à frente da empresa. E você manter a paridade do barril de petróleo enquanto o preço dele está em queda é mais tranquilo. Você anuncia uma redução de combustíveis, porque o preço do petróleo está caindo mesmo, é mais fácil de fazer isso. Só que é bem mais difícil em termos políticos você manter essa paridade quando o preço está subindo. E o que nós temos agora, por exemplo, pegando dados do site da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, é que a diferença entre o preço praticado aqui no Brasil para o preço da paridade está com uma defasagem entre 21% e 24% para a gasolina e de 18% a 21% para o diesel. Ou seja, a gasolina vendida aqui no Brasil, o diesel vendido aqui no Brasil, está aí arredondando na casa de 20% mais barato do que aquele que é vendido fora. E isso tem pontos positivos se você pensa
pensa na economia como um todo, né? Vai ajudar a levar a inflação para baixo, que é o que a gente está vendo agora, mas tem ponto negativo para a Petrobras, que está vendendo o produto por menos do que poderia vender. E se a gente pega esse gráfico que mostra um ano dessa questão da defasagem, veja que a gente está num ponto de maior defasagem desde novembro de 2022. E pode ser que isso continue aumentando. Ou seja, vendendo o seu produto por um preço mais baixo, a tendência já é que o lucro de Petrobras venha diminuir. E além disso, um percentual menor desse lucro vai ser pago ao acionista. Sendo que, nesse momento, não dá para falar que o barril de petróleo está barato, $85, mas também está muito distante daquelas cotações de 120, 110, mais de $100. E o dólar também está muito comportado a 4,70. E se a gente tem alguma coisa no mundo que leve dólar para cima? Lembrando que aqui em agosto a gente tem a tendência de um início de ciclo de corte de juros no Brasil, o que já vai diminuir essa grande diferença que existe entre a nossa taxa de juros, Selic em 13,75, para a Fed Funds Rate, o juro americano, que está na casa de 5%. Quanto menor essa diferença, é mais pressão no nosso câmbio. E quando a gente fala de petróleo, que tem como principais protagonistas desse mercado os países que fazem parte da OPEP+, que podem ser países que apresentam uma certa instabilidade política, sem falar na mudança brusca do preço da commodity também, que tem como um dos principais produtores a Rússia, que está passando por uma guerra com a Ucrânia, sujeita a sanções internacionais, então pode ser que essa defasagem fique maior ainda. E aí o último ponto que tem que ser endereçado aqui é pensar no que vai ser feito com esse dinheiro a mais que a Petrobras vai ter para investir. Se a gente pega lá o plano estratégico em 2022, o que eles tinham como investimento para esse ciclo entre 2023 e 2027 era um montante de $78 bilhões. Número que o governo Lula falou que era baixo, eles esperavam mais investimento, até por isso essa mudança na política de distribuição. E desse valor, 80% estava destinado para exploração e produção de petróleo, basicamente na área do pré-sal, deixando 15,6 bi para outras destinações. E essa destinação para produção, ela se baseava muito no fato de que Petrobras conseguiu ser a petrolífera mais rentável do globo, com a maior margem, porque ela tem muito mais margem na parte de produção em comparação, por exemplo, à parte de refino. E se a gente pega os planos de investimento para a empresa, agora o que a gente vê são mudanças. Como, por exemplo, essa manchete do Brasil Journal que fala que eles querem investir até 270 bi em geração de energia eólica offshore. E se olhamos o passado da empresa, e nisso eu vou até desconsiderar a parte de corrupção, pensando que foi um erro que foi cometido lá atrás, não vai voltar a ser cometido hoje, mas independentemente disso, você teve investimentos, por exemplo, feitos em refino que foram desastrosos, como a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que era para custar originalmente 9 bilhões, custou 101 bilhões, quase 9 vezes a mais, e além desse custo muito alto para ser feita, ela tem um custo de refino do combustível 3 vezes maior do que o custo internacional. Ou seja, não foi apenas um mau investimento, virou também um ativo ruim para se carregar no longo prazo. E acho que esse é o principal ponto a ser pensado, né? Não aquilo que está acontecendo hoje com proventos, mas para você que tem cabeça de longo prazo na hora de investir nas empresas, o que vai acontecer no futuro. E é por tudo isso que eu fico de fora da Petrobras, mesmo sabendo que é um ativo extremamente descontado. Ninguém pode falar o contrário. Já que se você olha, por exemplo, métricas de valuation como preço-lucro ou preço-EBITDA, você vê Petrobras negociando a 2 vezes seu lucro e praticamente 1 vez o seu EBITDA. Seria como se, por exemplo, alguém falasse: ah, meu negócio faz de resultado operacional, a sua operação em si, 100 milhões de reais de resultado. E aí o cara te pergunta: você quer vender esse negócio por quanto? 100 milhões, ou seja, aquilo que ele faz em 1 ano. Ou quando você pega o lucro, a última linha, aquilo que faz em 2 anos. Mas nisso a gente tem que lembrar que esse lucro pega os últimos 12 meses. E o preço que é o preço atual, que já embute muito das perspectivas de futuro da empresa. E nesses resultados dos 12 meses, nós tínhamos uma política de paridade de preço diferente daquela que teremos agora. E um cenário de investimentos em produção, parte mais rentável da empresa, que será alterado agora para investimentos em outras áreas, que provavelmente serão menos rentáveis do que as antigas. De modo que tanto o EBITDA quanto o lucro eles podem acabar ficando mais baixos, e como esses indicadores são simplesmente contas de divisão, se o preço, por exemplo, não muda, mas o denominador fica mais baixo, o indicador fica mais alto, vai para 5, 6, 7. Simplesmente não sei para quanto pode ir, né? Mas essa é apenas a minha visão, outras pessoas inteligentíssimas têm visões opostas, e aí cabe a você formar a sua no final. E aí você pode deixar o seu comentário aqui também, compartilhando a sua visão para a Petrobras. Vale a pena comprar? Tá muito barata? Ou você sabe que tá barata, mas não compra porque acha que ao longo do tempo ela vai ficar cara devido à diminuição dos resultados? Eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.